Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Espero que você esteja acompanhando. Se você não estiver acompanhando, temos o vídeo, né, do primeiro capítulo de Mateus até o 26, né? Que hoje a gente vai ler o 26, tá? Já vamos começar a leitura. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, a gente tá fazendo a leitura bíblica, tá? E a gente começou por Mateus e já tem todos eles antes do 26, tá bom? No final desse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição tem, acho que o link do primeiro vídeo, se eu não me engano. E também qualquer coisa bem facinho. Se vocês entrarem aqui no meu perfil, vocês vão ver lá a introdução e a leitura a partir do capítulo 1, tá bom? A gente iniciou por Mateus mesmo, tá? Então, vamos aqui hoje ler Mateus 26. Vamos orar primeiro. Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho lindo do meu coração, estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos faça entender, né? Abra o nosso entendimento para que possamos guardar as tuas palavras no nosso coração. Fala conosco nesse dia, independente do dia e do horário que essa pessoa esteja lendo aqui comigo, que o Senhor fale grandemente no coração dela. Em nome de Jesus, amém. Então, agora a gente vai começar a leitura. A gente vai ler hoje o 26. Era para ser 26 e 27, só que o 26 é muito grande, é muita coisa. Então, para não ficar aquela leitura corrida, porque ultimamente tem sido assim, bem corrido para poder dar tempo. Porque meu celular não grava mais de 22 minutos. Pra quem já tá assistindo desde o primeiro vídeo, já tá cansado de ouvir eu falando isso. Mas eu tenho que estar sempre explicando porque eu não sei quem vai estar aqui, né? Então, vamos lá. Que vai estar aqui no caso assistindo. Então, vamos lá. 26, Mateus. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus mesmo falava, né, que o Filho do Homem, que no caso era ele mesmo, né, que daqui a 2 dias ele seria crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniam no palácio no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Tem um cachorro latindo aqui, eu acho que vai atrapalhar vocês. Deixa eu dar uma pausa. Eu pausei, o cachorro ficou mudo. Vamos lá. 6. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês. Por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Nossa, que lindo, né? Judas traz Jesus. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Ai, meu Deus, não sei. Que aleatório eu, né? Não sei porquê, eu tô com muito sono. Mas vamos lá.
quanto vocês me pagam para entregar Jesus? E eles pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Nossa, eles já estavam procurando, né? E aí Judas se ofereceu para poder entregar Jesus mesmo. Nossa, ai, muito traidor, que ódio. Mas era para ser feito isso, né? Não tinha jeito, mas que ódio. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia de festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: Vão até a cidade, procuram um certo homem e digam: O mestre manda dizer: A minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é você mesmo. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, gente, desculpa não ficar bocejando, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô com muito sono. E eu dormi bem, mas eu tô com muito sono. Enquanto estavam comendo, Judas pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, Judas? Não, eu tô louca. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu os discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês. Gente, tá impossível. Que é isso? Eu sei que tô fazendo vocês bocejarem também, desculpem. Bebam todos vocês, porque isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês... Gente, tá difícil. Eu tô com vontade de cancelar. Tô com vontade de cancelar essa gravação e gravar de novo, mas... Que isso? Mano, tá me dando até arrepio no corpo. Gente, se vocês souberem o que isso significa. Sono. Não posso ficar falando muito porque vai dar mais sono. Gente, tá impossível. Hoje tá demais. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Ah, Pedro, não sabe de nada. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim do Getsemane. Getsemane? Não sei. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane.
Mane, e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os seus dois filhos e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e orou. Nossa, aquilo interessante, né? É bem interessante que a gente faça isso. Eu já fiz isso aqui no meu quarto quando eu tava muito triste. Já não tinha mais como orar, eu ajoelho muito aqui na cama e oro. Mas já não tinha mais o que falar, já não tinha mais o que orar, já não sabia mais, não tinha palavras. E aí eu ajoelhei e coloquei o rosto assim, ó, bem na minha Bíblia. E só chorei. Foi como se eu estivesse nos braços do Pai. Eu já deito também assim, fico chorando. E eu nem lembrava dessa passagem aqui que Jesus fez isso. Nossa, interessante, né? Aonde que eu parei? Ah, tá. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Ah, tá. Encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar de olhos abertos. E eu com sono danado aqui. Eu não tô vigiando. Meu Pai, se este cálice for de sofrimento. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eu acho que eu já li isso, né? Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou. Nossa, começou a chover muito aqui. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde seus discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes. Ai, gente, eu não consigo ler essa parte sem ficar triste. Eu só consigo ficar imaginando, tipo, a hora que Jesus foi pego. Nossa, ele estava sentindo uma angústia, uma tristeza tão grande. Ele sabia que estava chegando o momento. Imagina a aflição de você saber que você vai morrer, que você vai ser crucificado, que você vai ser maltratado. Nossa, ai, olha. Não sei se eu vou conseguir ler essa parte. É muito emocionante isso. Ai, Senhor, me ajuda, me dê forças. Jesus ainda estava falando. Cadê? Com a espada e porrete que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos?
Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois, Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porrete para me prender como se eu fosse bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Nossa, olha que triste, né? Jesus diante do Conselho Superior. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentira a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo. Um homem lá falou que Jesus tinha afirmado, né? Cadê? Eu posso destruir o templo de Deus, construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: O nome do Deus vivo, eu exijo que você diga agora para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isto é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus, Todo-Poderoso, e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou, não precisamos mais de testemunha. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Então, em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E o que batia nele dizia: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Olha que tristeza, cara. Ai, Jesus. Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois foi para... primeira vez. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que você de fato também é um deles. Então Pedro disse: Juro que eu não conheço este homem. Que Deus me castigue. Olha só, cara. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu correndo dali e chorou amargamente. Caraca, tipo assim, olha eu falando caraca. Ah, mas caraca não é palavrão, né? Eu tô assustada, tá? Ventou, tá chovendo muito. Gente, vocês conseguem ouvir? Nossa, tá assustador lá fora. Jesus já tinha avisado que isso ia acontecer, né? E ele falou que não, que jamais, que ele morreria, mas que não negaria Jesus, que não jamais iria falar que não conhecia Jesus. Pelo amor de Deus, né? E falou. E quando ele ouviu o galo cantando, e ele falou, não falou, tipo assim, poxa, Jesus falou isso, mas eu vou negar aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não, ele não falou assim consciente, ele só caiu em si, só lembrou do que Jesus tinha falado quando o galo cantou, porque aí ele lembrou, nossa,
Jesus tinha falado realmente que eu ia negar antes, 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando o galo cantou, ele lembrou que ele negou as 3 vezes e ele lembrou, né, da promessa. Que ele não poderia negar, mas, né, que ele negaria sim. É complicado. Então, gente, a gente vai ficar só nesse hoje. Amanhã a gente lê o 27, tá? Porque eu não tenho como. E 20. Ah, não, 27, 28. 27 é bem grande também, então amanhã será só o 27. E no outro dia será 28 e a gente termina Mateus. E a gente já vai pra Marcos, tá? Porque aí eu acho que é meio que a continuação. Vou dar uma estudada mais ou menos. E aí eu venho e falo pra vocês qual vai ser o outro livro que a gente vai ler, tá? Então, até amanhã. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tô muito sem palavras, eu não tô bem. Hoje eu não tô legal, não. Acho que é o sono. Beijo.